Já está bem pesado por aqui, viu? A segunda ponte, né, o trânsito está bem lento, o pessoal que está vindo aí então de Viana, Cariacica, Vila Velha tem que ter paciência aí para conseguir acessar a capital. Mais à frente, né, próximo ali ao viaduto Gilson Félix, o trânsito também fica mais estreito, né, e aí o pessoal então mais uma vez segue devagar aí. É só um dos gargalos aqui da região metropolitana que a gente está mostrando, né? Mas tem muitos outros, ali os acessos à terceira ponte, a ligação de Vitória com a Serra, enfim. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Greg Repsold, arquiteto urbanista e especialista em trânsito. Greg, bom dia. Explica pra gente por que a gente tem esse trânsito todo, por que todo mundo enfrenta as mesmas dificuldades todos os dias? Bem, na nossa cidade, na região metropolitana como um todo, nós temos um problema que foi o aumento do número de carros. Nos últimos anos, o número de carros mais do que dobrou quando comparado à população. E a quantidade de vias aumentou pifiamente. Então, nos horários de pico, quando todos esses carros vão para as ruas, acaba causando congestionamentos porque as ruas não têm capacidade de suportar esse número de veículos. E a gente percebe que as pessoas utilizam muito os veículos porque o transporte coletivo não funciona como deveria. A gente vê, né, dentro dos ônibus, muita gente indo em pé no ônibus, que nem sempre tem ar-condicionado, né? Sim, o nosso transporte público ele tem uma série de problemas. Ele é inseguro, tanto em termos de criminalidade quanto em termos de segurança no trânsito. A gente viu recentes acidentes envolvendo o transporte público. Ele é um transporte público ainda caro, ele é um transporte público lento, ele é um transporte público desconfortável. Isso tudo pesa na decisão da pessoa, do cidadão, na hora de optar entre ir com o transporte particular de carro e com o transporte público. A pandemia só deixou mais claro os problemas dos nossos ônibus, do transporte público, seja ele o transporte municipal ou o metropolitano. E a gente percebe que, se não for tomadas medidas para solucionar, mitigar ou pelo menos reduzir esses problemas, cada vez mais as pessoas vão abandonar o transporte público, optar pelo carro e congestionar mais as nossas ruas e avenidas. Existem transportes alternativos, né, Greg? Como a bicicleta, por exemplo. A gente sabe que Vitória é uma ilha, poderia oferecer talvez um transporte pelo mar, né? E aí as pessoas acabam que não utilizam, ou porque não existe uma estrutura, ou porque tem medo de usar, por exemplo, a bicicleta, né? Sim, nós tivemos muitas discussões recentes a respeito da importância de se interligar as ciclovias para criar uma rota segura, desde o interior dos bairros até o local de trabalho ou o destino das pessoas. A gente tem na nossa cidade uma grande vantagem, que é uma via pronta, que é o canal de Vitória, o mar, que poderia ser utilizado como no passado foi com o aquaviário. E nas nossas ruas, nós precisamos solucionar um problema grave. O ônibus ainda compartilha espaço com os carros. Nesse sentido, nos horários de pico, no horário do rush, o ônibus acaba no mesmo engarrafamento que o carro. E nesse sentido, o cidadão que tem o carro opta por utilizar seu veículo, porque se é para ficar no trânsito, antes sentado no ar-condicionado do que em pé, espremido num ônibus lotado. E aí a gente vê essa situação aqui, né? Olha lá, o pessoal descendo muito lentamente pela segunda ponte, lá na frente a Garra. A gente vê inclusive obras aqui, né, para a construção do Portal do Príncipe, uma obra que promete melhorar o acesso à Vitória aqui pela Vila Rubim, mas quando chega lá na frente o trânsito continua espremido, né? Essa obra de fato vai melhorar, Greg? Sim, essa obra ela tem um anseio de melhorar, mas ela não soluciona o problema como um todo. A gente precisa separar, apartar o transporte público do transporte privado para que ele tenha maior velocidade no horário de pico, e isso cria um incentivo para as pessoas optarem pelo transporte público e não pelo carro. Para isso, soluções como, por exemplo, a linha verde são interessantes. O problema dela é que ela não pode ser feita como tem sido adotada, apenas em trechos. Ela precisa ser uma solução inteira, que vai desde o início da linha do ônibus até o final da linha do ônibus, nos pontos onde tem trânsito, que são as nossas principais avenidas. Se o ônibus tem maior velocidade no horário de pico e atravessa o engarrafamento enquanto os carros ficam presos nele, a pessoa pode, na hora de decidir entre pegar o carro e pegar o ônibus, optar pelo transporte público por sua velocidade. E aí, pelo menos, nós diminuímos um dos problemas do transporte público e, consequentemente, reduzindo o número de carros, diminuindo o engarrafamento da cidade como um todo.